aula de hoje, nós veremos o estudo do leitor. E ao final dessa aula, desejamos que você seja capaz de compreender o conceito de estudo do leitor e reconhecer a importância do estudo do leitor para melhor atender o nosso público-alvo. E por que estudo do leitor e não estudo do usuário, como é visto na academia? O termo estudo do leitor nós pegamos emprestados das bibliotecas prisionais, por se tratar de ambientes de privação de liberdade. Por quê? Uma bibliotecária, no atendimento aos apenados na biblioteca no cárcere, ela foi tratar o leitor como usuário. Não, você é usuário dessa biblioteca. E aí, esse indivíduo, ele não entendeu. Como assim eu sou usuário? Entendemos que a utilização do termo usuário não é adequada porque na vida pregressa desse sujeito, eles podem ter utilizado drogas. E no entendimento deles, o usuário é apenas usuário de drogas. Então, utilizamos o termo leitor, mesmo que o nosso público-alvo ainda não sejam leitores em potencial, mas também temos leitores reais. Por isso, nossa matéria é estudo do leitor. Segundo Figueiredo, estudo de usuários são investigações que se fazem para saber o que os indivíduos precisam em matéria de informação, ou então para saber se as necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada. Então, a gente precisa estudar o nosso leitor para saber se os nossos serviços e produtos oferecidos a eles estão de maneiras adequadas. O estudo do leitor possibilita responder algumas questões relativas ao perfil do nosso público-alvo. Saber um pouco da vida pregressa, que tipo de situação os levaram para a privação de liberdade, como é a constituição dessa família, como se estabelece a relação dessa família com esse adolescente, com essa adolescente, como é a leitura nessa família, se houve uma leitura na infância, se existia essa relação, e o nível de escolaridade, que é muito importante. Compreendendo e entendendo esse perfil, será possível traçar um plano de ação para trabalhar as lacunas informacionais desses socioeducandos, tanto na elaboração de política de desenvolvimento de coleções, como pensar nas atividades de incentivo à leitura. Outro público-alvo do departamento somos nós, os servidores. A primeira biblioteca do Brasil especializada em socioeducação está no Degase, voltada para a pesquisa e formação continuada dos seus servidores. E para também desenvolver esse acervo, foi elaborado um estudo para compreender a socioeducação, suas áreas correlatas, as nuances e as necessidades para essa formação continuada, para que esse servidor ele seja constantemente aprimorado para o atendimento dos socioeducandos. E quais os instrumentos, geralmente, nós utilizamos na coleta de dados para esse estudo do leitor? Questionário, entrevistas, observação e outros métodos de pesquisa, tendo como foco central a utilização da biblioteca como um espaço de leitura, cultura e lazer, e também como um espaço de socialização. Foi elaborado pela bibliotecária Mara Fournier um questionário com a anuência dos outros bibliotecários. Esse questionário ele vai coletar dados para esse estudo do leitor, visando mais informações sobre esse leitor em formação, esse leitor em potencial ou possíveis leitores. E o objetivo desse questionário é para que o nosso fazer seja mais assertivo no fornecimento dessas informações, no preenchimento dessas lacunas informacionais. Aplicaremos esse questionário em algumas internações, internação provisória e semi-liberdades. Na construção da nossa atual política de desenvolvimento de coleções, utilizamos algumas pesquisas elaboradas no Degase, algumas pesquisas a âmbito nacional, que traça o perfil socioeconômico desse socioeducando.
e também o perfil escolar. A nova pesquisa que realizaremos, ela visa traçar o perfil de leitura, nunca antes feito na socioeducação. Nessas pesquisas socioeconômicas e escolares, nós identificamos no nosso público-alvo o seguinte perfil: são adolescentes, faixa etária de 12 a 18 anos, na maioria das vezes, podendo abranger jovens de até 21 anos em alguns casos. Precisamos entender que eles são adolescentes, ou seja, estão num processo de desenvolvimento, independente do ato infracional, são adolescentes. A maior parte desses socioeducandos estão em vulnerabilidade social e econômica, vivem em comunidades e são integrantes de famílias com baixa renda ou desempregadas. A maioria desses socioeducandos tem uma defasagem educacional de séria idade, que são marcadas pela repetência e evasão escolar, e que a maioria desses socioeducandos, eles vivem em ambientes de violência. De acordo com a Unicef, 86% de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação no Brasil não completaram o ensino fundamental e 57% não frequentavam a escola antes de irem para a internação. Segundo a pesquisa realizada em 2016, resultado da parceria entre a Universidade Federal Fluminense com a Assessoria de Sistematização do DEGASE, aplicada em 6 unidades de internação do Rio de Janeiro, 45,6% dos participantes eram cursantes do 6º e 7º anos e 37,8% tinham a faixa etária de 17 anos. Quanto aos estudantes do ensino médio, era de 14,62%, e os outros 14% estavam nos anos iniciais do ensino fundamental. Considera-se também o alto índice de analfabetismo e analfabetismo funcional. Isso interfere muito no estudo do leitor. Com essas informações e baseado nas nossas experiências de atendimento aos socioeducandos, entendemos inicialmente que os seguintes assuntos poderiam preencher as lacunas informacionais desse público, necessárias para o desenvolvimento, reflexão, aumento de expectativas e pensar em possibilidades para o futuro. Literatura juvenil, alguns infantos. Por que alguns infantos? Por conta da infância perdida. Já trabalhamos Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, e boa parte desses adolescentes nem conheciam essas histórias tão clássicas. Histórias em quadrinhos e gibis. Literatura afro e de periferia, para aproximar a realidade desses adolescentes, dessas adolescentes, da literatura. Autoajuda, religião, poesia. A poesia é uma escolha por conta do rap, por conta da batida ritmada, do rap. Os adolescentes e as adolescentes procuram muitas poesias, eles pedem muitas poesias românticas. Romance, ficção, terror, contos e biografias. Biografias de pessoas que possam estimular a esses adolescentes, a essas adolescentes, um repensar nas suas trajetórias de vida. E essa foi nossa aula de estudo do leitor, e desejo muito que você tenha compreendido o conceito do estudo do leitor e reconhecido a importância desse estudo para melhor atender o nosso público. Muito obrigada.